Hoje nós vamos embarcar para o sertão alagoano, mais precisamente Piranhas, que é conhecida como a Lapinha do Sertão. Lá nós vamos conhecer um pouco dos cânions do São Francisco, a gastronomia de tirar o fôlego e também a Rota do Cangaço. Então prepare-se, aperte os cintos, porque o nosso embarque agora é imediato. Para chegar a Piranhas, saindo de Maceió, siga pela L220. São aproximadamente 280 quilômetros de belas paisagens. Piranhas ainda conserva muito das suas características originais. A impressão que se tem é que nós estamos em uma cidade cenográfica, com calçamento rústico, casas coloridas e uma arquitetura do século XIX. Andar por aqui é conhecer de perto um pouco dos costumes e da cultura da Lapinha do Sertão, como é carinhosamente chamada pelos moradores aqui da cidade. Separe pelo menos 3 dias para conhecer todos os atrativos da região. Por aqui, você não pode deixar de conhecer a riqueza histórica do Museu do Sertão, com peças e objetos da época do cangaço, o artesanato, as bordadeiras do povoado de Entremontes, a Rota do Cangaço, a noite do Centro Histórico e um passeio encantador pelos cânions do Velho Chico. Ufa! Então vamos lá, porque tem muita coisa para mostrar aqui na Lapinha do Sertão. Tá em Piranhas, escolheu o seu roteiro e não sabe o que fazer? Fica tranquilo, é só baixar o aplicativo Turismo Alagoas e aqui você vai encontrar de tudo um pouco, opções de lazer, onde comer, onde ficar hospedado e os passeios que você vai fazer aqui para contemplar o Rio São Francisco. Tombada pelo patrimônio histórico e nacional, Piranhas é um verdadeiro cenário de cinema. As casas são todas coloridas, verde, azul e assim sucessivamente. Nenhuma cor pode se repetir, o que chama a atenção de quem visita a cidade histórica. Piranhas data do final do século XVIII e aí vem seguindo culturalmente, tradicionalmente, seguindo essa arquitetura colonial, o neoclássico. Temos dois prédios no barroco tardio, mas Piranhas, essa parte que a gente consegue ver mais turística, não é tão antiga quanto realmente a formação da cidade, que é na pequena vila dos pescadores, chamada de Piranhas de Baixo. Piranhas, ela mantém esse aspecto colonial, porque tem uma influência forte do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde nenhum morador da cidade pode alterar a fachada, a não ser a pintura, restaurar alguma coisa que esteja caindo. Mesmo assim, tem que ter um acompanhamento de um arquiteto do IPHAN. Esta locomotiva de 1929 representa todo um período de desenvolvimento social, econômico e cultural aqui da região. E um projeto pode levar a Maria Fumaça, saindo aqui do Museu do Sertão, com turistas por cerca de 12 quilômetros e também com a paisagem espetacular do Rio São Francisco. Qual a relação que Altemar Dutra tinha com a cidade de Piranhas? Bom, Altemar Dutra, ao contrário de muita gente acha que ele é alagoano, mas ele é um mineiro, crescido no Rio de Janeiro, que se refugiou em Piranhas. Ele veio fazer um show na Bahia e, a convite de um morador da cidade de Piranhas, aí ele resolve passar uma noite em Piranhas. Aí quando ele chega em Piranhas, ele acaba não ficando uma noite, fica em torno de 15 dias e ele falava, né, que nasceu no dia que conheceu Piranhas. Inclusive, em muitas e muitas músicas dele, né, serenatas que ele fazia, ele citava o nome de Piranhas. E ele foi professor de violão para muitos músicos aqui da cidade de Piranhas. Tem como referência Altemar Dutra. Altemar Dutra. Esse aqui é o prédio da antiga estação ferroviária de Piranhas, que funcionou de 1881 até 1964. Passou um tempo fechado, parado, e em 1983 se transformou em Museu do Sertão, que conta um pouco justamente da história aqui da cidade de Piranhas. E é para cá que a gente vai agora conhecer um pouco dessa história. Vamos lá! Aqui no Museu do Sertão, o visitante é convidado a dar uma volta no passado.
São peças e objetos utilizados por uma figura muito temida aqui pelo sertão, Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião. Aqui a gente encontra uma adaga, um rifle e também uma cartucheira, tudo isso utilizada por ele. E aqui a gente dispõe de algumas peças, cartas, que foi escrito a punho por Lampião, né? Inclusive tem uma delas aqui que por um tempo foi considerado por ele um cartão de visita. Era como se um cidadão chegasse até ele e teria autonomia depois de chegar até ele com facilidade. Aqui a gente tem um cantil, na época modelo de uso do Exército Brasileiro, e temos aqui uma adaga, era onde utilizava como forma de proteção, mas na verdade o nosso carinho aqui especial é esse objeto aqui, que na verdade é um rifle Winchester Papa Amarelo do ano de 1873. A gente conta com uma peça interessante também, esse é um embornal, que as mulheres principalmente, a gente vê aqui ó, a forma do feitio, bem trabalhado, e as mulheres gostavam muito de se exibir com material como esse. E quem foi João Folha? João Folha, primeiro-tenente da Polícia Alagoana, e se destaca porque se apresenta como combatente, né, pelo banditismo no estado na época, e principalmente era uma das pessoas que caçava o bando de Lampião nessas áreas do Nordeste. Lampião nunca invadiu Piranhas em respeito à Santa Padroeira Nossa Senhora da Saúde, do qual ele era devoto. Para alguns ele foi um herói, já para outros um bandido, mas a única certeza mesmo é que Lampião foi o homem mais temido aqui dessas bandas do sertão. Esse é um dos fatos, devido ao respeito que Lampião tinha à crença católica, ele não invadia nenhuma cidade que tivesse mais de uma igreja, e principalmente que fosse Nossa Senhora da Saúde, a padroeira. Então, Lampião respeitou Piranhas, é tanto que em 36, quando os cangaceiros dele invadiram Piranhas, foi sem que Lampião soubesse. Então, mas aí, Lampião tinha outros fatores, que era a questão de Piranhas ser a cidade das volantes. Então, apesar de tudo, né, como eu falei, temido, outros eram um herói, outro bandido, mas ele era muito religioso. Muito religioso. Como todo bom sertanejo da época, era bem religioso, bem católico. E foi isso aí que levou ele a se aproximar do Padre Cícero. É tanto que quando ele trabalhou, ele serviu ao exército para defender Juazeiro, foi a pedido do Padre Cícero, onde forjou a patente de capitão. Nesse galpão construído na metade do século XIX, ele servia como oficina de manutenção para locomotivas e vagões de cargas que saíam aqui da cidade de Piranhas até Pernambuco e hoje se transformou num centro de artesanato e cultura da cidade. Aqui você encontra de tudo um pouco, claro que quando a gente vai viajar, sempre tem que levar aquela lembrancinha para alguém especial como o pai, a mãe, a esposa, a namorada. Aproveita e já faz as compras. Esse grupo de teatro de Piranhas, há vários anos, ensina para os visitantes trechos da história do cangaço. Bom, calma aí, vocês de casa, isso aqui não é violência e sim a cultura para poder mostrar e resgatar um pouco da história do cangaço aqui na região, não é isso mesmo, Fábio? Isso mesmo. Nós, né, do sertão, representamos um grupo de teatro chachado, que é a Companhia Teatral Estrelas do Sertão. Chamar aqui os meninos, podem vir para cá. Onde a gente foca muito a história do cangaço, que é o que eles estão representando aqui. Tentamos simular um pouco da invasão do cangaceiro gato aqui em Piranhas. Em 1936, a volante do João Bezerra da Silva, que era daqui de Piranhas, acabou fazendo um ataque ao esconderijo, ao coito dos cangaceiros. E a esposa de Gato, Inacinha, foi presa por essa volante. E aí eles achavam que essa cangaceira ia ser trazida para Piranhas, só que ela foi levada para Delmiro Gouveia, para de lá ser levada para Maceió e ficar presa. Com isso, os cangaceiros invadem a cidade de Piranhas para tentar resgatar essa cangaceira. Foi quando nessa rua, os moradores da cidade se reuniram, se armaram e começou um combate contra os cangaceiros. E aí o cangaceiro Gato morre em Piranhas e também o cangaceiro Jacaré. Nunca tenho medo de nada nas veredas desse sertão. E nunca esquentei a moringa, mas no meio da caatinga eu rujo, mas rujo feito um leão. Subiu os 337 degraus até o Mirante Secular, faz parte do roteiro de quem visita Piranhas. Vir a cidade e não subir aqui
é como se fosse ir a Roma e não ver o Papa. Eu já estou cansado, ó, só de pensar nesses 337 degraus. Vamos começar porque de lá de cima a vista compensa. Vem comigo. Falta pouco, mas depois que chega aqui em cima, compensa todo esse esforço, esse suor e esse cansaço, porque a vista, ó, privilegiada aí do Rio São Francisco e da cidade de Piranhas. A noite de Piranhas é bastante movimentada, com bares e restaurantes aqui no Centro Histórico, com música ao vivo e principalmente apresentação folclórica. Além do valor histórico e cultural, Piranhas também se destaca pela gastronomia, que vai desde um prato mais simples até um mais sofisticado. Bom, e o Centro Histórico aqui de Piranhas é bastante movimentado. A gente encontra pizzaria, cachaçaria, bares e restaurantes. E esse aqui que é o Sushi Bar, é o primeiro do sertão alagoano, porque o Sushi Bar no sertão é diferente, mas aqui a gente encontra. Esse aqui é o Sushi Man, o Maicon. Maicon, fala pra gente qual o turista quando chega aqui, qual o tipo de sushi, o que é que ele gosta, que tipo de peça? Então, aqui nós trabalhamos com o sushi tradicional, que é o bem oriental, e a gente trabalha também com iguarias adaptadas para a região do Nordeste, né? Que são os sushis mais maçaricados, flambados, fritos e empanados, que aí agrega todo o gosto, né? Bom, e o resultado é esse aqui, ó, combinado do chefe, um prato exclusivo, com certeza para você que está assistindo essa reportagem, quando vier aqui a Piranhas que pedir esse prato, ele vai ser totalmente diferente, mas não vai deixar de ser o combinado do chefe. Esse aqui tem 30 peças, mas você pode pedir aí com 15, 20, 25, 30, pede logo com 30, porque aí, ó, para quem é apaixonado por comida oriental, assim como eu, com certeza vai sair satisfeito. Aqui no Centro Histórico de Piranhas a gente tem uma cachaçaria, uma pizzaria que é tudo integrado. E você que vem aqui tem sim que fazer uma participação aqui, passar e degustar alguns tipos de cachaça. São vários rótulos aqui, desde mineira, paraibana, pernambucana e alagoana. E aqui tem as 3 mais pedidas. O Nilson aqui é atendente aqui da cachaçaria. Nilson, tô vendo aqui alagoana. Essa daqui é qual? Mineira. Essa é uma cachaça mineira, seleta. Essa é a Xingó Ouro. A cachaça sergipana, muito procurada também. Tá bom. Fica à vontade. Bom, então é servido assim, um copo pequeno com a dose da cachaça e algumas frutas, nada mais. Nada mais. Essa daqui é a Ouro. Cheirosa. A noite foi espetacular. Mais hora do descanso porque amanhã tem mais.